Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 22 de julho de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será a expiação horizontal, a cruz e a igreja. O texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 2, versos 13 e 14, que diz: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, quero convidá-lo para orar junto comigo. Vamos colocar diante do Senhor Deus cada um dos pedidos que foram trazidos até a nossa comunidade de oração. Eu sei que há uma grande quantidade de pessoas que têm enviado seus pedidos, têm buscado uma intervenção da parte de Deus, e nós queremos orar junto com vocês, ok? Una-se a mim nesse momento de prece. Obrigado, Pai, porque sabemos que todas as coisas estão abertas diante dos seus olhos. Nada está escondido do Senhor. Assim como aquilo que será o melhor para a nossa vida. É claro que como temos uma visão limitada, Pai, às vezes ficamos preocupados, ansiosos, porque não conseguimos enxergar o caminho, a direção que devemos seguir. Então te pedimos, orienta a cada um de nós. Olha para cada um dos pedidos que foram mencionados aqui no nosso canal e responde a cada um deles de acordo com a tua vontade. Pedimos também que o Senhor possa nos ajudar a compreender a tua vontade para nós através do estudo da lição. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando o Senhor Deus chamou Abrão para ser o pai da nação de Israel, ele mencionou de forma muito clara, lá em Gênesis, no capítulo 12, qual era o seu propósito. Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus, é claro, era fazer de Abrão alguém que seria um abençoador. Aonde ele chegasse, a mão de Deus e a bênção de Deus chegaria até as outras nações. Através dele e da sua descendência, viria também o Messias, o que traria a maior bênção para todas as nações. O propósito de Deus não era que eles se tornassem um povo excluído dos demais. Não, eles haviam sido escolhidos para que eles pudessem receber as mensagens da parte de Deus e compartilhá-las com o restante das pessoas do nosso planeta. Entretanto, o Abrão e a sua família tiveram dificuldade de poder compreender isso. Num primeiro momento, e eu ousaria dizer que de forma geral, a história de Israel foi dividida em duas partes. Na primeira parte, até o cativeiro da Babilônia, os descendentes do Abrão resolveram se isolar. Aliás, resolveram se misturar com o restante das outras nações. E por causa dessa proximidade, eles acabaram adorando os deuses das outras nações, se tornando tão terríveis e tão promíscuos dentro da sua relação, tanto com Deus como também com os deuses dos pagãos, como os próprios pagãos que haviam sido expulsos da sua terra. Deus os enviou para o cativeiro da Babilônia. Lá eles aprenderam, realmente aprenderam a lição de não se contaminar com os deuses pagãos. Eles foram curados da idolatria. Quando retornaram do cativeiro, agora já no território de Judá, capital Jerusalém, eles sabiam que ali estava o templo de Deus, que Deus habitava no meio deles, apesar de já nessa época a Arca da Aliança já não estar mais dentro do lugar santíssimo do templo. Mas eles agora estabeleceram algumas regras para tentar evitar que as pessoas tivessem, que as futuras gerações tivessem o mesmo problema que as gerações anteriores. Então, eles estabeleceram algumas leis, até mesmo leis de contaminação, é isso mesmo que você ouviu. Havia aquilo que eles chamavam de contaminação por aproximação. Não judia, ele seria considerado cerimonialmente impuro. Não poderia entrar no templo e nem na cidade. Então isso fez com que as pessoas se afastassem cada vez mais dos povos não alcançados ou dos povos pagãos. Dentro do templo de Jerusalém, até para poder evitar que os pagãos se aproximassem demais, haviam pelo menos 3
grandes pátios. O primeiro pátio, que era o pátio maior, que tomava conta de todo o entorno do templo, era o pátio dos gentios. Os não-judeus poderiam se aproximar daquele lugar, poderiam adorar a Deus. Entretanto, conforme eles iam caminhando por esse mesmo pátio, eles encontrariam uma espécie de uma mureta de pedra de mais ou menos 1,5 m em 1,5 m, 2. Havia uma espécie de uma coluna com uma placa escrita em latim e grego a seguinte informação: não se aproxime mais. Se você não é judeu e se aproximar, o seu sangue estará nas suas próprias mãos. Se alguém ousasse ultrapassar aquele muro de pedra, poderia perfeitamente ser morto. Depois, é claro que havia o pátio das mulheres e depois o pátio dos homens. Esses sim podiam se aproximar ainda mais do processo de adoração. Portanto, se você fosse um grego ou uma pessoa de qualquer outra etnia naquele tempo, que não fosse judeu, e conhecesse o Deus de Israel e quisesse se aproximar um pouco mais, você teria sérias dificuldades. Talvez ao ouvir a música cantada, ao perceber o sacrifício sendo feito, talvez até mesmo ao meditar sobre o que tudo aquilo significava, o seu coração poderia se elevar em adoração a Deus, mas logo em pouco tempo você seria trazido de volta à realidade, percebendo que aquilo era para os judeus e não para você. Paulo, ele vai tomar agora essa mesma imagem, a imagem de um não-judeu que quer se aproximar de Deus, mas que existe agora um muro que separa os não-judeus dos judeus. E agora, no versículo dessa semana, ele vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, aqui é a imagem daquele que está no pátio dos gentios, mas não pode se aproximar de Deus. Foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. A ideia de Paulo é que aquele muro que separava os gentios dos judeus foi derrubado com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora todos têm acesso direto a Deus, desde que tenham um comprometimento com ele. Nessa semana nós vamos entender como esse conceito foi trabalhado por Paulo na carta aos Efésios. Como nós podemos compreender o amor de Deus em relação ao pecador, tendo como base essa noção de que o gentio estava afastado e o judeu poderia aproximar-se por causa da etnia. Como em Cristo Jesus essa ideia, essas barreiras foram derrubadas e o que isso significa para nós hoje. Você pode ter a certeza que vai valer a pena estudar conosco nessa semana. Eu estudo a lição e você?